Vamos abrir nossas Bíblias em dois textos sagrados. Abre em Atos, logo no capítulo 1, e deixa marcado Atos, e vai para Lucas. Lucas, os irmãos vão ler então no capítulo 24. Vamos ler do versículo 46 ao 49. Por isso que eu pedi para marcar Atos, porque já fica marcado. Quando terminar de ler Lucas, vai para o Atos. Lucas capítulo 24, do versículo 46 ao 49. Depois Atos 1, de 4 a 8. Queridos, diz-nos assim o texto. Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressurreição e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Atos 1, 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus então respondeu: não cabe a vocês reconhecer os tempos, ou conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Capacitados pelo Espírito Santo para uma grande obra. Meus amados, muitas pessoas falam sobre o Espírito Santo, e eu creio que também muitas pessoas desconhecem aquilo que o Espírito Santo pode fazer em suas vidas. Há muita especulação e pouca prática. Há muita curiosidade e pouca submissão. Nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Na doutrina da Trindade, encontramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um, mas cada um exerce uma função dentro do próprio plano de Deus para a humanidade. Deus Pai Criador, sustentador do universo, o Filho que vem como Salvador, o Redentor, aquele que cumpre um plano de Deus para que a humanidade pudesse ser, então, perdoada dos seus pecados e assim reconciliada com o Senhor. E o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos acompanha, é também o nosso intercessor, é espírito de sabedoria, aquele que nos sela para a salvação, porque sem ele nós não conseguiríamos chegar lá. Então nós compreendemos que o Espírito Santo, ele nos ajuda a vivermos de uma forma que agrada a Deus. Nos ajuda a vivermos de forma santa. Nos ajuda a vivermos de forma que a presença do Senhor seja atraída para a nossa vida. O Espírito Santo também nos capacita e nos habilita a fazermos a obra de Deus com eficiência e com eficácia. E eu creio que nesses textos que nós lemos, ouvimos do próprio Senhor Jesus falar sobre o Espírito Santo, sobre aquilo que o Espírito Santo haveria de vir ao mundo para fazer. No Antigo Testamento, Deus dava ao Espírito Santo com um propósito sobre a vida das pessoas a quem ele escolhia. Os profetas, por exemplo, com o Espírito Santo, eles ouviam a palavra de Deus, tinham uma conexão direta com o Senhor, e o Senhor os usava como boca entre as pessoas. Os profetas, pela intimidade com Deus, cumprindo o propósito de Deus, faziam milagres. Vemos Elias, uma referência profética no Antigo Testamento. Vemos Eliseu, gente que não só curou, como também ressuscitou pessoas. Gente que orou e fez com que Deus interviesse
na natureza e fizesse, por exemplo, a chuva parar de cair, e quando orou, fez com que Deus liberasse a chuva sobre a terra. Essa intimidade com Deus, ela vem por meio do Espírito Santo, e Jesus explica isso no Novo Testamento, dizendo que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando fomos criados por Deus, a palavra do Senhor nos ensina que nós recebemos o corpo, a alma e o Espírito. Temos o nosso Espírito pessoal, mas aquele que se converte a Cristo, se cumpre na vida dele a promessa que o Senhor havia feito, de que ele recebesse o Espírito Santo para coabitar nele. Então nós que somos cristãos, cremos que há em nós o nosso próprio Espírito pessoal, que nos faz então buscar ao Senhor, que nos faz ouvir Deus, e o Espírito Santo em nós, que é quem estabelece esse canal. Dessa forma então, os propósitos de Deus, eles vão se cumprindo na nossa vida, na dependência do Espírito Santo, para que nós possamos então compreender, e por isso o Espírito Santo é espírito de revelação, é espírito de iluminação, para que nós possamos ter sabedoria para discernir. O Espírito Santo é espírito da sabedoria, a palavra do Senhor nos diz isso, e que assim então nós possamos obedecer aquilo que Deus estabeleceu como princípio, vontade e propósito para nós. O que aconteceu nesses textos aqui que nós lemos, de Lucas e de Atos? Nós vemos o Espírito Santo inaugurando uma nova fase em seu relacionamento com a humanidade. Era propósito do Senhor que isso acontecesse, e o profeta Joel profetizou sobre aquilo que aconteceu em Pentecostes e registrado por Lucas no livro de Atos. Também se iniciou um novo tempo na vida dos próprios cristãos, porque Jesus falou que eles haveriam de ser revestidos com o poder. Do alto haveria de descer sobre a vida de cada um deles poder, e esse poder era o poder do Espírito Santo, justamente para que eles pudessem ser capacitados, para que pudessem então cumprir a grande comissão que Jesus tinha dado. Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu pedirei ao Pai que vos mande um outro Consolador. E a palavra grega é paráclitos, que significa aquele que está ao lado, aquele que caminha com, aquele que está conosco, é o nosso advogado, intercede por nós. Também traduzida como Consolador, aquele que nos consola nos momentos das nossas tristezas, das nossas angústias, aquele que nos conforta nos momentos em que nós estamos sofrendo, mas é também aquele que nos dá alegria. O Espírito Santo causa na vida do crente alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo. A paz interior é fruto do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. Não há como alguém viver nesta vida, né, e cumprir tudo aquilo que a vida pode lhe dar de bom sem a presença do Espírito Santo. Eu creio que uma pessoa diga que ame o seu filho, mas se ela não for um cristão verdadeiro e autêntico, esse amor será um amor insuficiente, um amor incompleto. Ele está limitado àquilo que no plano humano, na dimensão humana, nós podemos experimentar enquanto amor, mas o amor ágape, que é o amor de Deus, só o Espírito Santo pode produzir dentro de nós. Jesus então vem falar com seus discípulos a respeito de um plano maior do Senhor, e que nesse plano então havia a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo intercessor da igreja, o Espírito Santo consolador, conselheiro de cada um, o Espírito Santo companheiro, que nos faz sentir a presença de Deus. Há um livro, aliás, 2 livros que Benihim escreveu: Bom Dia, Espírito Santo, Bem-vindo, Espírito Santo. E nesses livros ele quis demonstrar o quanto que a intimidade com o Espírito Santo pode trazer e pode produzir de bom na vida de todo cristão. Mas existem alguns ensinamentos, e eu gostaria de falar hoje sobre a doutrina do Espírito Santo com os irmãos. São ensinamentos bíblicos que nos mostram aquilo que o Espírito Santo pode e que é propósito de Deus que ele venha fazer
operando na vida da igreja. Em primeiro lugar, irmãos, como que o Espírito Santo pode se relacionar com a humanidade? E eu gostaria de dividir essa palavra em 3 etapas. No primeiro momento, o Espírito Santo, com o propósito de Deus sobre a vida da humanidade, independente de ser cristão ou não, ou até o momento em que você se torna um cristão. No segundo ponto, como que o Espírito Santo vai trabalhar, vai agir, vai operar na vida do cristão? E aí nós já falamos do Espírito Santo permanente, do Espírito Santo presidente, como diz Hernando Dias Lopes, o Espírito Santo que comanda a vida do crente. E num terceiro momento, o Espírito Santo como sendo o alimento, como sendo o capacitador, para que nós possamos cumprir aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. E quero entender a importância disso no seu dia a dia. É muito confortante você conviver com Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas para o bem daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. A palavra propósito é colocada aí pelo próprio Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto. E se você não estiver vivendo o propósito de Deus, essa promessa não se cumpre na sua vida. Nem todas as coisas que vão acontecer para o seu bem. Daí, então, nós entendermos que, para cumprirmos o propósito do Senhor, precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Então, no primeiro ponto, o Espírito Santo, que se relaciona com a humanidade, ou seja, com todas as pessoas, ele é aquele Espírito que pode operar nas nossas faculdades mentais, na nossa capacidade cognitiva. O Espírito Santo, então, ele trabalha na mente das pessoas, e a Bíblia nos diz que o objetivo do Espírito Santo é fazer com que as pessoas venham se render a Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo não há o processo de conversão, sem o Espírito Santo também não vai haver, o que é consequência, que é a salvação. É Jesus quem nos salva, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que produz nele o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, para que, por meio de Cristo Jesus, possamos experimentar e receber a salvação. E a vontade de Deus, para todos nós, por isso que é um plano da humanidade, num plano mais universal. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2, se você quiser abrir sua Bíblia, lá no verso 1 até o verso 4, aqui nós compreendemos, irmãos, que o propósito de Deus para a humanidade não era de perdê-la. Deus não criou o homem, não criou a mulher, não estabeleceu a família para que alguns fossem para o céu e que outros fossem para o inferno. A vontade de Deus sempre foi, desde o princípio, que todos pudessem receber a salvação. 1 Timóteo 2, a partir do verso 1, diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos. Você pode repetir isso? Que deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que o seu marido seja salvo, que a sua esposa seja salva. Deus deseja que os seus filhos, que a sua família, que os seus amigos sejam salvos. Muitas vezes nós incorremos em alguns erros, começamos a nos conformar, achando que algumas pessoas realmente o Senhor não vai salvar. Irmãos, está muito claro na Bíblia que se dependesse do coração de Deus, que é rico em amor, infinitamente bom, todos haveriam de ser salvos, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Existe uma diferença entre presciência de Deus e predeterminação ou predestinação do Senhor. O Senhor sabe quem há de salvar, de ser salvo ou não, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Mas o Senhor nos deu esse livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa. E Ele deu à igreja de Jesus, que somos eu, você, somos nós,
A responsabilidade de pregar o evangelho que salva o pecador. Amém, irmãos? Então nós não podemos desistir. Não podemos, não devemos nos conformar com teologias que dizem, não, uns vão para o inferno realmente, já nasceram assim. Não, aqui está muito claro, a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. E diante disso nós compreendemos o plano universal de Deus na pessoa do Espírito Santo. Jesus nos ensinou que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16, a partir do verso 8. O apóstolo Paulo também ministra sobre esse assunto. Ele nos mostra que o Espírito Santo é quem nos dá o entendimento para que nós possamos ter fé e pela fé também o arrependimento dos nossos pecados e assim recebermos a justificação e a salvação. Em Romanos 8, a partir do verso 1, a Bíblia diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. A quem aqui o texto está se referindo como Espírito da vida, senão o Espírito Santo, o Espírito de Deus? Também podemos depreender, queridos, que o Espírito Santo opera em nossos sentimentos e em nossas vontades. Ele opera no nosso cognitivo, também no nosso volitivo, na nossa dimensão volitiva das vontades, dos desejos. Porque muitas vezes a gente vai perceber que não é só a razão que vai nos dar condição e nos fortalecer para nos entregar corpo, alma e espírito ao Senhor. Por isso que o Espírito Santo também atua nas nossas emoções, atua nas nossas vontades. O convencimento intelectual, grave isso, nem sempre será suficiente. Nem sempre será suficiente para levar alguém a Cristo Jesus. Então nós temos que receber a palavra de Deus, mas também temos que praticar, viver, experimentar, provar a palavra do Senhor, como nós cantamos aqui, essa palavra que nos fará vencer. E uma vez vitoriosos, nós poderemos testemunhar para aqueles que só querem ver pela razão, que o Senhor está acima da razão. E Ele atua em todos os campos, em todas as dimensões da nossa vida. Basta nós permitirmos, basta nós querermos, basta nós desejarmos. Jesus falando, se dirigindo aos seus discípulos, e Mateus foi quem escreveu isso, capítulo 7, a partir do verso 26, ali Jesus diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a ruína. Aquele que ouve as palavras e não as pratica. Na dimensão intelectual ele até compreendeu, mas ele não desejou praticar, não quis provar, não quis experimentar. E para muitos irmãos, a casa literalmente cai. A casa caiu. A família faliu. A alegria se foi. E com a alegria a esperança. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, que têm o Espírito Santo, para esses irmãos, o Senhor não põe um ponto final. Ele coloca uma vírgula e Ele continua a escrever a nossa história. Amém? Basta nós querermos e desejarmos. E o que acontece quando nós praticamos a palavra do Senhor? A Bíblia diz que nós seremos bem-aventurados, seremos felizes. O apóstolo Tiago fala sobre isso, Tiago 1, capítulo 1, verso 21. Ele diz assim: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra. Foi o que nós cantamos aqui, irmãos. Precisamos querer e precisamos praticar, acolher a palavra de Deus que foi implantada em nós. E o texto diz: aquela que é poderosa para salvar a nossa vida.
Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Quantas pessoas têm vivido uma vida de engano, de ilusão? São extremamente religiosas, mas muito pouco espiritualizadas, porque não deixam o Espírito Santo, e aí eu já estou falando de cristão, não deixam o Espírito Santo agir de forma dominante em suas vidas. O Espírito Santo opera na nossa salvação, e para isso nós precisamos ser adotados por Deus como Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então aprendemos também que o Espírito Santo opera na nossa adoção. O Deus Pai então nos adota como seus filhos. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos 8, no versículo 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, e ele diz claramente, para que vocês possam viver outra vez atemorizados, mas vocês receberam um espírito de adoção, por meio do qual nós podemos chamar Deus de Pai, Abba Pai, Paizinho querido, um pai com intimidade, uma expressão de uma criança que conhece o seu pai e que recorre a ele nos momentos de insegurança, nos momentos de medo. Quem aqui nunca experimentou isso? E como é bom você estar do outro lado e você sentir que existe alguém que te ama, que confia em você. É por isso que essa intimidade que existe entre nós e o nosso Deus, quanto maior for a intimidade, irmão, seja estabelecida por dependência, por confiança, não importa. O que importa é que haja intimidade entre nós e o nosso Deus, como sendo Ele o nosso Pai. O Mateus era criança ainda, e foi a nossa primeira experiência, depois do nascimento dele, que já foi também um trauma em termos de parto, de dificuldades, isso é um outro testemunho. Mas Mateus foi fazer uma cirurgia em Itapiruna, e fomos eu, Alessandra e Mateus. E foi para o centro cirúrgico, e nós ficamos numa sala próxima. O doutor Alexandre Cury foi o cirurgião, e nós ficamos ali em oração, naquela expectativa, uma cirurgia delicada, nos ouvidos e em outros detalhes. E o que nos chamou a atenção e que me fez lembrar dessa experiência nossa foi que, quando o Mateus já tinha terminado a cirurgia e já estava ali passando o efeito da anestesia, e ele acordou, ouviu-se um grito como nunca tinha se ouvido naquele hospital, e o próprio médico veio testemunhar isso, falando assim: eu nunca ouvi uma criança gritar tão grande pelo pai. A mãe ficou com certo ciúme, né? Ele falou assim: mas olha, todas as crianças aqui, quando gritam, elas gritam mamãe, gritam mãe. Esse menino gritou pai. E eu fiquei assim, todo orgulhoso, né? Mas eu creio que isso é o que acontece conosco quando nós gritamos Abba, Pai. Paizinho. Uma segurança que o Pai Deus, o Deus Pai, pode passar para nós. É lógico que a mãe, na dimensão terrena, é muito mais. Mas nós temos um Deus que é Pai e que não se apresenta como mãe. E tendo um Deus como Pai, irmãos, Ele supre todas as necessidades maternas e paternas. Todas as nossas necessidades. E quando nós buscamos, isso é obra do Espírito Santo em nossa vida, nós começamos a nos aprofundar no relacionamento com Ele. E a partir desse momento, começa em nós um processo de transformação, que o próprio apóstolo Paulo vem doutrinar em Romanos 12, a partir do verso 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Quem aqui está vivendo esse processo de transformação, levante a mão. Nem todos estão vivendo esse processo de transformação, ou então ficaram com preguiça de levantar a mão. Mas, queridos, preste atenção. O apóstolo Paulo fala sobre o desenvolvimento da nossa salvação.
Desenvolvam a salvação que há em vocês. E não há como nós compreendermos esse desenvolvimento da salvação, senão algo que o Senhor está fazendo. É santificação, esse processo de transformação que nos aproxima de Deus. Mas ele está dentro, de certa forma, dentro do pacote estabelecido por Deus para aqueles que são salvos por Jesus Cristo. E desenvolver a salvação é muito mais amplo do que experimentar essa transformação. Mas eu quero dizer que você não vai desenvolver a salvação sem experimentar essa transformação. Esse processo de santificação que nos aproxima de Deus, que nos dá intimidade com o Senhor, que nos faz experimentar Deus de perto. E não se trata só da vontade de Deus para nós. Porque um pai não faz só aquilo que é a vontade dele para a vida do seu filho. Mas quantas concessões nós fazemos para os nossos filhos e quantas concessões Deus faz para nós como filhos também. Porque aquilo que não vai contra o princípio dele, mesmo que não seja o alvo estabelecido por ele, ele está disposto a permitir que os seus filhos venham a provar e a experimentar. Essa é a relação que nós podemos desenvolver com o nosso Deus. Abrir coração, pedir. Nós fomos incentivados por Jesus a pedir. A última mensagem que o Senhor nos trouxe aqui falou sobre pedir, sobre buscar e sobre bater. Insistir diante de Deus, colocando aquilo que está dentro do nosso coração. Agora, como que o Espírito Santo se relaciona especificamente com o cristão atuando em sua vida? Esse é o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos. Sem a presença do Espírito Santo, então, seria impossível para o ser humano que é carnal viver na presença de Deus. Enquanto Jesus estava com os seus discípulos de forma corpórea, entre eles, Jesus fazia essa função do Consolador, daquele que estava ao lado, do Paráclitos. Mas ele disse: eu vou e pedirei ao Pai que vos mande o outro. E aí só o Espírito Santo mesmo, como Deus já havia prometido desde os dias do profeta Joel. E para isso Jesus fala: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era um propósito específico dentro do plano maior de Deus para a vida dos discípulos, para a vida da igreja do Senhor. O que servia para os discípulos de Jesus lá no passado serve para nós hoje. Somos ou não somos discípulos de Cristo, irmãos? Se não somos, precisamos ser. Não apenas aprendizes, ouvintes, mas seguidores. O discípulo é aquele que, da onde o seu mestre tira o pé e deixa a pegada, ele coloca o seu pé ali. É caminhar tal como o mestre caminhou. Seguir as suas pegadas, copiar o seu comportamento. Isso é ser discípulo. É diferente de ser um aluno, de ser um simples aprendiz. Por isso que o nome mais adequado que os cristãos receberam foi cristão, pequeno Cristo, réplica de Cristo. Aquele que imita Cristo numa proporção, lógico, bem menor pelas limitações humanas que nós temos. Está em João 14, verso 16 e 17. Jesus diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Essa parte aqui é fundamental. A fim de que esteja com vocês para sempre. Como falei no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de forma temporária para que se cumprisse um propósito específico de Deus na vida do ser humano. Exemplo de Sansão, o Espírito Santo do Senhor estava sobre a vida dele, para que ele pudesse ser juiz do povo de Israel, mas tinha condições, e quando Sansão foi quebrando o voto do nazireato, Deus retirou sobre a vida dele o Espírito Santo, e ele se tornou simplesmente um homem comum como nós. Perdeu o poder. Perdeu o poder. E isso pode acontecer, não na sua totalidade, porque se o Espírito Santo hoje agora vem de forma permanente, nós vamos tê-lo ali disponível. Mas ter o Espírito Santo de forma permanente é diferente de ter o Espírito Santo de forma
presidente, presidindo na sua vida, comandando a sua vida. É como aquela pessoa que passa sede, tendo disponibilidade de acessar a fonte de água. Que passa fome, mesmo sabendo que tem alimento disponível. Esse tipo de gente são os crentes, que têm o disponível o Espírito Santo ao seu lado, mas não permitem que o Espírito Santo venha dirigir, comandar, atuar nas suas vidas. Jesus disse no verso 17, João 14, Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês, cristãos, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluia, irmãos. O Espírito Santo está, então, em nós. Ele habita conosco. O que nós vamos permitir Ele fazer em nós? O que vamos permitir Ele fazer através de nós? E aí eu percebo que o desenvolvimento da nossa relação com o Espírito Santo passa a depender mais de nós do que do próprio Espírito Santo. Depende mais de nós. Somos nós que temos a responsabilidade de nos aprofundar no nosso relacionamento com Ele. Irmãos, não podemos parar no campo do conhecimento. Há muitas pessoas que estudam, que conhecem, mas que não se permitem ser controladas. Então, o conhecimento, ele faz parte do propósito de Deus, mas o propósito de Deus não se limita ao nosso conhecimento sobre o Espírito Santo. Nós precisamos ir além, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento, mas também no relacionamento. É nos relacionar com Ele. Pedro disse, quando ele foi preso, depois foi inquirido pelos sacerdotes, está lá em Atos capítulo 5, no verso 32. Pedro aproveitou para pregar o evangelho para os sacerdotes, para as autoridades. Ele disse assim, nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Pedro estava com plena consciência de que ele estava em obediência, vivendo em obediência, e, portanto, ele tinha também plena convicção da presença do Espírito Santo na sua vida. Então ele diz, nós e o Espírito Santo somos testemunhas desses fatos, das curas, dos milagres, da promessa de salvação, de redenção. Podemos aqui mostrar o exemplo de Estevão, o evangelista, aquele que foi apedrejado justamente por ser um excelente cristão, um exemplo de cristão. Ele era um homem profundo em seu relacionamento com Deus, e a Bíblia nos diz isso lá em Atos, capítulo 7, verso 55. Mas Estevão, homem cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita. Homem cheio do Espírito Santo. O desafio de Jesus para você hoje, para mim, para esta igreja, não é só compreender, não é só aprender. É se relacionar, se aprofundar, se encher do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Irmãos, vir aqui ao culto, cultuar, é muito importante. E é prazeroso. Seja honesto, sim ou não? É prazeroso. Dá prazer à nossa alma, ao nosso espírito. Se o nosso espírito está em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo, tudo que Ele mais quer e tudo que Ele mais se agrada é de um culto cristocêntrico, é de um louvor cristocêntrico, é de quebrantamento nos nossos corações quando estamos aqui, seja em oração, seja em adoração, em louvor, ou seja nesse momento de edificação pela palavra. Mas isso não significa que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo.
é uma opção sua. Você precisa obedecer aquilo que o Senhor fala para você por meio do Espírito Santo. Você precisa se adequar, né, a ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro de você. E isso você vai desenvolvendo com a prática. Vou contar um detalhezinho para os irmãos, um testemunho pessoal, que serviu para mim, e eu aprendi a desenvolver isso. E eu creio que seja comum a todas as pessoas. Às vezes, no diálogo com algum amigo ou com alguma outra pessoa, ou até mesmo em grupo, você está conversando e, de repente, você vai falar alguma coisa e alguém te interrompeu. Isso já aconteceu com você? Sim ou não? É normal e é comum acontecer. E aí, no meio da conversa, você já estava pré-determinado a falar aquilo. Então, você, às vezes, até insiste em querer falar. Sim ou não? Claro que sim. E aí eu aprendi a ouvir o Espírito Santo nesse momento, dizendo, não fala. E eu assumi um propósito com Deus, dizendo, Senhor, então, quando não for para eu falar, que o Senhor levante alguém para me impedir, que o Senhor crie uma situação. Então, a partir daquele dia, eu não lembro mais quando isso, eu sempre dou atenção às minhas conversas. Se há alguma interrupção naquilo que eu ia falar, se há alguma dúvida por minha parte sobre o que eu devia falar, eu já não falo e eu entendo, obrigado, Senhor. Quietinho. Quietinho. Mesmo que lá por dentro você fica doido para falar, né? Para argumentar. Mas fica quieto. O Espírito Santo está dizendo para você, não fala. Não é o momento de falar. Dentre outras experiências, aí cada um vai desenvolvendo a sua. Mas uma vez que você combina isso com o Espírito Santo, você deve permanecer nesse combinado. Palavra dada, palavra empenhada, tem que ser executada. Você tem que ser uma pessoa de palavra com as outras pessoas e você tem que ser uma pessoa de palavra com o Espírito Santo. Você tem que ter palavra com Deus. A igreja cristã primitiva, ela crescia, irmãos, por causa da presença operante do Espírito Santo. Isso está lá em Atos 9:31, um exemplo, diz assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Ela tinha o quê? O que acontecia com essa igreja? Ela crescia em número. O crescimento numérico não dá para você afirmar que ele é um crescimento qualitativo. Mas, na maioria das vezes, o crescimento qualitativo promove o crescimento numérico. E é a vontade de Deus que a sua igreja cresça. É a vontade de Deus que a sua igreja cresça. E aqui eu falo como pastor, e eu gostaria de tocar nesse assunto para todos os irmãos, todos. Porque há um sentimento que às vezes eu percebo de mediocridade na mente de algumas pessoas, é mediocridade, né, em simbiose com o egoísmo. Por quê? Que saudade que eu tinha do tempo que a igreja era pequena. Eu vivi o tempo da igreja pequena em número. Eu vivi o tempo de a Alessandra, algumas irmãs, terem que varrer o templo aqui antes do culto. O basculhante não tinha vidro, e Campos é uma das poucas cidades no Brasil que chove fuligem, né? Então a gente chegava aqui no domingo de manhã, estava o chão todo cheio de fuligem, de cana-de-açúcar queimada, e as irmãs que vinham arrumadas para o culto, pegavam a vassoura, A gente saía do culto, a gente ia para uma pizzaria, a gente, né, se relacionava, e tinha esse lado bom. Mas preste atenção, quem dá o crescimento para a igreja é quem? É quem que traz o crescimento para a igreja? É o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 2:42 que o Espírito Santo ia acrescentando à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Não feche a porta da igreja, porque a igreja é do Senhor. E não feche a porta do seu coração, porque o seu coração também pertence ao Senhor. Abra seu coração para o crescimento que Deus quer fazer na vida da sua igreja.
E seja participante desse crescimento. Quantas pessoas você já convidou para vir aqui? Quantas pessoas você já levou aos pés de Cristo? Ou você vive um evangelho só para si? Ou você só quer encher-se? Só quer bênção para você? E você não pensa que o Espírito Santo está em você para você também ser um instrumento para levar conversão a outras pessoas? Levar outras pessoas aos pés de Jesus? Cabe à igreja do Senhor, irmãos, pregar o evangelho da salvação. É propósito de Deus você ter cheio do Espírito Santo, mas muitos cristãos estão pensando nos dons do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo na sua vida, e na maioria das pessoas, a maioria se impressiona com os dons, mas eu quero te dizer que os dons são instrumentos que o Espírito Santo nos dá para o crescimento, a edificação da igreja que é de Deus, que é do Senhor Jesus e não é sua. Seja obediente, submisso ao Espírito Santo. E você vai ver uma mudança exponencial na sua vida. Você vai provar de coisas que talvez você não tenha provado ainda. Nós podemos e precisamos ficar cheio do Espírito Santo. E isso é bom para nós, mas não se encerra em nós. Coisa boa você ter uma mãe, um pai cheio do Espírito Santo, você ter sido criado nesse lar. Coisa boa você ter irmãos cheios do Espírito Santo e você conviver com eles. Coisa boa você trabalhar num ambiente, mesmo que seja empresarial, corporativo, e lá você ter pessoas que se identificam com você, que têm a mesma fé, que têm a mesma visão. Visão espiritual sobre tudo. Mas não é só para você. Não se trata só de você. Lá em Efésios 5,17, o apóstolo Paulo diz: por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deixem-se encher, enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, é o conselho do Senhor, e a sua vida vai mudar. Quer que as suas finanças mudem? Então, deixe o Espírito Santo governar suas decisões, administrar sua vida financeira, suas vontades. Seja menos consumista, seja alguém que se dirige ou que se deixe dirigir, né, em seus desejos, em seus planos, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu como poder aquisitivo para você. Não queira mais do que o que Deus te deu não seja capaz de ter. Jesus foi um homem simples. Grave isso. Simples. E foi a pessoa mais rica na face da terra. Amém? Esse amém não convenceu. Jesus foi o homem mais simples e ao mesmo tempo foi a pessoa mais rica na face da terra. Amém? Amém. Amém. E você é um pequeno Cristo. Guarde isso. Guarde isso. A simplicidade deve ser a marca do cristão. A simplicidade deve ser a marca do cristão. Por último, qual é a ação do Espírito Santo quando ele capacita o cristão? Como que isso acontece? É o Espírito Santo nos habilitando a fazermos a obra de Deus da forma como Deus merece. Atos 1:8, o texto que nós lemos, Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É lá na casa sua, é no seu bairro, é aqui na sua igreja, é na sua cidade e é até os confins da terra. E hoje, irmãos, com a internet, nós temos a capacidade de cumprirmos com mais eficiência e eficácia, esse propósito de Deus. Comece a olhar para esse instrumento que hoje nós temos como
um caminho, uma via, um canal, para que você possa testemunhar a graça do Senhor Jesus na sua vida. Para que você possa comunicar o Evangelho que te transformou, para que ele também possa transformar outras vidas. Saiba que você talvez seja a única Bíblia que uma pessoa poderá ler e conhecer Jesus através de você, do seu jeito de viver. Santifique as suas redes sociais, ouça essa palavra, santifique as suas redes sociais e disponibilize-as para ser um instrumento do Senhor. Ore, e eu tenho certeza que o Senhor vai viabilizar isso e vai te capacitar para isso. O Espírito Santo nos concede intrepidez para testemunhar, irmãos. Lá em Atos, logo após eles receberem o Espírito Santo, eles não foram para suas casas e desfrutar dos seus dons, não. Eles começaram a servir o Senhor, pregando e testemunhando a obra de Cristo nas suas vidas. Os discípulos perderam o medo, perderam a timidez. Você que é tímido, peça ao Senhor, ore para quebrar essa sua timidez. Você que tem medo, desenvolva confiança no Deus a quem você entregou sua vida. Se você crê que Ele é poderoso para te salvar, por que Ele não é poderoso para te abençoar e te guardar nas questões terrenas? Pedro foi interrogado e no momento em que ele estava sendo interrogado, preso, ele pregou para os sacerdotes, para as autoridades. E o objetivo não era se livrar da prisão, era converter aquelas autoridades. O próprio apóstolo Paulo viu como uma forma, a sua prisão, como uma forma dele levar o evangelho ao imperador romano. Essa é a mente de alguém que compreende que a sua vida só encontra significado e sentido quando está vivendo no propósito e nos projetos de Deus. Em Atos 4, a partir do verso 7, aqueles homens tinham sido presos, depois foram colocados diante das autoridades, os sacerdotes, e aí eles perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? O milagre que Pedro e João tinham feito, a cura daquele paralítico. Se vocês olharem o capítulo 3, é isso que está lá. O paralítico que mendigava a porta formosa, porta chamada Formosa do templo, e aquele momento em que Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O paralítico foi curado, se levantou, foi com eles para dentro do templo. Dentro do templo eles pregaram o evangelho e muitas pessoas se converteram. Por quê? Porque o Espírito Santo com eles não só deu a palavra, mas deu a autoridade, deu o testemunho daquilo que o nome de Jesus pode fazer, estava ali demonstrado, feito. Talvez você hoje não tenha ao seu lado alguém que possa testemunhar, né, ser testemunha viva da obra de Deus na sua vida, mas a sua vida precisa ser um testemunho da obra de Deus. Quem você era, quem você é hoje. Você precisa ser luz. Nós precisamos levar a luz de Jesus. Somos iluminados, irmãos, então precisamos levar a luz de Jesus. Quando perguntaram para Pedro, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso, qual foi a resposta de Pedro? Verso 8, Atos 4, verso 8. Então Pedro, e aí diz um detalhe, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, foi em seu nome é que este está curado perante vós. O paralítico foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno.
Mais adiante, no verso 13, a história continua. As autoridades disseram assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, e sabendo que eles eram homens iletrados, não tinham cultura, não tinham escola, não tinham títulos, eram incultos, os cultos, os doutos, os letrados ficaram o quê, irmãos? Admirados. Admirados. E reconheceram que havia neles, ou que eles haviam estado com Jesus Cristo. Vocês, nós, precisamos desenvolver esse sentimento na sociedade, de sermos pessoas admiráveis diante da presença do Espírito Santo em nós, pelo fato de termos entregue a nossa vida a Jesus. Eu creio que nós podemos acordar todos os dias lembrando dessa comissão. Fui comissionado por Jesus e Ele me deu o Espírito Santo para dar conta, porque sem o Espírito Santo eu não dou conta dessa comissão. Ele me deu o Espírito Santo para que eu pudesse frutificar, produzir frutos. Ele me deu o Espírito Santo para que pudesse desenvolver dons espirituais em mim, mas para que eu pudesse usá-los como instrumentos para a grande obra que Ele me entregou. Ele me deu o Espírito Santo para viver em mim de forma permanente e presidente, para que eu possa chegar ao final e ter certeza da minha salvação. Ele é o selo da minha salvação. Ele me deu o Espírito Santo para que eu pudesse ser consolado em todos os momentos, até mesmo das dificuldades, das impossibilidades. Ele me deu o Espírito Santo para que eu pudesse discernir as circunstâncias, sejam elas boas ou mais, para que eu pudesse ter a revelação sobre aquilo que no inferno está sendo tramado contra mim e contra os meus. Ele me deu o Espírito Santo, irmãos, para que eu pudesse viver, profetizar, falar dele e testemunhar os feitos dele na minha vida. Ele não me deu o Espírito Santo só para mim, Ele deu o Espírito Santo para a sua igreja e para cumprir o seu propósito, que é muito mais do que eu, é muito mais do que eu. Viva para Deus e cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. Amém.